Olá, bem-vindo ao canal Vida de Esquizofrênico. Bom, hoje eu vou falar do meu percurso até conseguir o meu benefício assistencial à pessoa com deficiência, BPC, LOAS, da Lei Orgânica de Assistência Social. Bom, eu fiz o meu primeiro contato com o INSS pelo telefone 135. Mas eu podia ter feito pelo aplicativo do INSS. Vocês podem baixar na Play Store e pelo site do INSS. E então eu liguei para 135, escutei a gravação falando que quem tem direito ao salário do BPC LOAS é o idoso com idade igual ou superior a 65 anos e a pessoa com deficiência de qualquer idade, que não necessariamente não tenha contribuído pro INSS, que era o meu caso. Então, eu entrei liguei para o INSS, marquei a minha perícia. Minha perícia ficou marcada para fevereiro e eu tinha uma consulta com o meu psiquiatra em janeiro. Então, fui no meu psiquiatra. Já me trato com ele desde 2018. Isso foi em 2022. No início de 2023 eu fiz a consulta. E conversei com ele o porquê que eu não tinha condição de trabalhar. No meu caso, eu sou cabeleireira e não tenho condição de trabalhar, porque eu tenho alucinações. Quando eu estou com objetos cortantes na mão, eu tenho várias psicoses, enfim. E não vem ao caso falar, mas eu tenho. Então, é uma coisa que me impede de exercer a minha profissão. Então eu fui no médico, conversei com o médico, ele fez uma entrevista comigo, uma consulta demorada. E deu o laudo médico especificando que eu não tenho condição de trabalhar. Depois, eu também peguei uma declaração da minha psicóloga com o meu laudo médico em mãos, levei para ela ler e ela fez também a declaração dela. E eu levei tudo isso junto para minha perícia médica. Bom, e a minha perícia médica, se eu não me engano, foi marcada para o dia 10 de fevereiro de 2023. E aí, se eu não estou enganada, né? E eu fiz a minha perícia. E lá eu fui entrevistada primeiro pela psiquiatra do INSS. Primeiro ela olhou os laudos médicos direitinho. Ela olhou o laudo médico minuciosamente, os remédios que eu tomo. E ela fez ela deu pouca atenção à declaração da minha psicóloga. Ela não deu muita atenção para isso, não. Mas inclusive, ela deu muita atenção pro meu atestado médico que eu tinha conseguido de 2017, 2018, logo assim que eu consegui minha primeira consulta com um psiquiatra na Clínica da Família, que é o que é posto de saúde aqui no Rio de Janeiro. Um laudo bem antigo, elas deram muita atenção, que foi logo assim, que foi logo depois do meu surto, que a médica me deu esse laudo. Então tava lá todos os meus sintomas do meu surto. E no meu laudo médico, que eu tinha mais recente, não era tão completo, mas tinha minha medicação,
tinha o médico especificando que eu não tinha condições de trabalhar e tudo mais. Enfim. Então, depois que a médica analisou minuciosamente o meu laudo médico, ela começou a me entrevistar. Então, ela perguntou: você se sente perseguida? Você se sente vigiada? Você ouve vozes? Você sabe? Ela fez as perguntas que estavam no meu laudo, que eu tinha os sintomas, né? Como é que tá você agora com a medicação? Você veio sozinha pra cá? Falei, não, vim com meu padrasto. E realmente eu fui com meu padrasto. Só que ela, mas eu não tô vendo ninguém com você. Falei assim, porque ele foi impedido de entrar. Porque também, né? Você não pode ser bobo com essa também. Tem que. Realmente, ele ficou do lado de fora. Não sei se era por causa de Covid, não sei. Só sei que eu só entrei com a minha marcação em mãos. Então, aí depois ela perguntou o que eu gosto de fazer. Aí, não, primeiro ela começou a me entrevistar, depois ela chamou a assistente social, que eu fiz a entrevista com a assistente social na mesma sala, no mesmo momento da minha perícia médica, inclusive. Isso foi um diferencial. Não sei como é que se isso é comum, não sei. Eu sei que eu fiz a perícia médica. No mesmo dia fiz a entrevista social. Então veio a assistente social e perguntou com quem eu moro, qual a minha renda, como é que eu me viro. Eu falei, por exemplo, falei assim, eu tenho psicoses com facas. E eu tenho mesmo isso, sabe, gente? Eu tenho isso e objetos cortantes, pontiagudos. E aí ela falou assim, como é que você faz pra sobreviver assim? Você faz comida pra você? Eu falei, não, minha mãe cozinha. E eu ajudo ela, mas ela faz comida. Então, tava morando nos fundos da casa da minha mãe. Agora eu me mudei, tô morando a 1 quilômetro da casa dela. Mas tem meu namorado que vem aqui e me ajuda. Mas enfim, não era o caso na época da perícia. Na época da perícia eu morava atrás da casa da minha mãe. Então, ela perguntou a minha escolaridade, perguntou da minha vida, o que eu gostava de fazer. E isso aí que foi o que ela me virou do avesso. Porque eu fui cismar de falar a verdade, né? E quem fala a verdade, gente, não merece castigo, né? E num negócio desse que esse povo é treinado pra pegar a gente na mentira, então a gente tem mesmo que falar a verdade. Então eu falei pra elas a verdade. Eu gosto de ficar na internet. Eu gosto de ficar lendo livros ou ficar na internet, no Facebook, essas coisas. Então elas, me dá o seu nome aí que eu vou procurar você no Facebook. Então elas me procuraram no Facebook e reviraram a minha vida no Facebook. Reviraram. As minhas fotos elas olharam, os meus posts elas olharam, tudo elas olharam. Enfim, a gente tá lá para ser analisado mesmo, né, gente? Então, mas quanto à perícia e a análise social, deu tudo certo. Foi feito, foi direitinho. E aí, depois do período da análise, né, no mês de julho, acabou a análise e o meu pedido de benefício entrou em exigência, porque faltava documentos.
e porque eu tinha uma empresa aberta no meio. Então, eu tinha que explicar por que eu tinha uma empresa aberta se eu tinha renda daquela empresa. E eu expliquei que eu não tinha renda, que eu só tinha dívida. E só estava aberta a empresa porque eu não tinha conhecimento de que eu podia fechar a empresa mesmo devendo. Então, comuniquei isso ao INSS, que estava fechado, tá? Eu fechei a empresa, expliquei, eu não sabia que podia fechar devendo as prestações do Simples Nacional. Então, eu fui, fechei a empresa, mandei o comprovante para o INSS, só que eu não estava dando conta de mandar o restante da documentação que eles estavam pedindo. Eles vieram com uns formulários para eu preencher, que se eu precisava de fraldas e não sei mais o que, e isso eu já tinha deixado específico que não precisava. Essas coisas, como se diz, burocráticas, que eu não sabia fazer sozinha. Então eu procurei uma advogada e ela... Fui no escritório dela na hora do meu almoço, de meio-dia, alguma coisa assim, que eu tava vendendo pipoca para sobreviver, e com a Bolsa Família, né? Ganhava muito pouquinho. Então, fui na hora de meio-dia, assim, eu fui no escritório da minha advogada e falei com ela que eu precisava de mandar esses documentos. Assinei o contrato com ela. Então ela foi e mandou meus documentos para o INSS nesse dia. No mesmo dia o meu benefício saiu. E aí eu fui marcar, aí marcaram o dia para eu receber, só que mandaram meu benefício para Campo dos Goytacazes, e eu moro no Rio de Janeiro, na cidade, e na Zona Oeste. Então eu tive que viajar para lá para receber o meu primeiro salário, e depois eu mudei para uma agência perto de mim. E assim, gente, o que eu tenho para dizer para vocês, afinal de contas de tudo, é que o atendimento no INSS está muito bom. Eu não tive nenhum problema. E vocês que têm vários transtornos, que têm direito a esse benefício, acho que o esquizoafetivo, o depressão tem tipos de depressão, né, gente? Cada um com avaliação médica. Então, tem vários benefícios dependendo se você é beneficiário do INSS, né, segurado, ou se você vai pleitear o LOAS, que foi o meu caso, que não era segurada do INSS. Então, você pode pedir para o seu psiquiatra analisar se você tem condições de trabalhar ou não. Se você não tiver, você pede o seu laudo médico e procura o INSS, gente, porque nós temos os nossos direitos, né? Bom, então vou ficando por aqui. Esse foi o meu percurso até conseguir o meu benefício assistencial à pessoa com deficiência. E, gente, lembrando que esse benefício não tem 13º e não tem pensão por morte, tá? É um benefício assistencial, não é aposentadoria, tá? Bom, obrigada para quem ficou até aqui, até o final, e
Vocês comentem, compartilhem e quem quiser comentar, quem tiver alguma dúvida, quiser que eu faça um outro vídeo sobre isso, mais específico, é só vocês me falarem que eu tô à disposição, tá? Obrigada.